aqui nos nossos estúdios com a nossa querida Master Top Buster. Doutora Fernanda Yamashita, fisioterapeuta pela Unifesp, tá certo? Universidade Federal de São Paulo, graduação sanduíche pela Universidade de Sydney, Austrália. Uau! Aprimoramento em neurologia infantil na Unicamp e está aí na Pé Sem Dor há 7 anos. Seja muito bem-vinda ao programa de Corpo e Alma, TV Mais, Canal 13, Marília. Obrigada, Rô. Obrigada por me ter me convidado. É um prazer estar aqui para compartilhar minhas experiências, meu conhecimento com você e com todo mundo aí que está assistindo. Nossa, sensacional. E assim, claro, gostaria muito de saber sobre você um pouquinho. Eu já vi aqui que tem, né, vários aí nomenclaturas, entendimento e conhecimento, né? Mas nosso tempo aqui é curtinho. Mas mesmo assim eu quero saber, casada, tem filhos, como que é? Conta um pouquinho. Eu sou casada, vai fazer 3 anos com o Marcelo, ele é mineiro. Olha! Inclusive, Marcelo, um beijo. Que graça. Não tenho filhos ainda, pretendo ter, né? A gente pretende ter, tá analisando as possibilidades. Sim, sim. E estou trabalhando na Pé Sem Dor já há 7 anos, né? Trabalhei 1 ano na Pé Sem Dor de São Paulo, então comecei lá atendendo os paulistas, né? Uhum. Depois fui transferida para Pé Sem Dor de São José dos Campos, onde eu trabalhei por 1 ano também, mas acabou ficando um pouco longe para mim, que a minha família é daqui de Marília mesmo, sim, né? Sim. E depois surgiu a oportunidade de eu vir para cá. Olha, que e aí bacana. Eu consegui vir e comecei a trabalhar aqui na Pé Sem Dor também. Então já estou há 5 anos aqui. Já. Sem contar que me conheceu, né? É verdade, olha que prazer. E me fala uma coisa, a Pé Sem Dor hoje, ela está assim, a nível Brasil, ela não está localizada só aqui em Marília, né? Ela atende em várias, cada lugar que a gente, dependendo, sim. Né? Porque foi assim que eu cheguei a Pé Sem Dor. Num pleno domingo à tarde, eu estou contando a minha experiência, eu vi lá no Instagram e falei assim, nossa, que interessante, né? Falei, sinto dor. Ai, muita gente, né? E aí eu entrei em contato e aí me ligaram. Eu ainda achei que fosse, assim, falei, não pode ser. E aí eu vi que eles ligaram, que teve esse reconhecimento, esse cuidado, né, de agendamento e tudo mais. Eu achei isso fantástico. A Pé Sem Dor, a gente tem hoje unidades em todo o Brasil. Em qualquer estado do país, pelo menos uma Pé Sem Dor vai existir. Sim. E a gente atende desde do post no Instagram. Uhum. Então, a pessoa se interessando consegue entrar em contato com a gente. A gente agenda um local mais próximo, né? Às vezes não em Marília, mas em uma outra cidade, não em São Paulo, mas em um outro estado. Entendi. Então a gente consegue agendar essa pessoa, porque se ela tem alguma dor, algum problema com os pés, joelhos e tornozelos, a gente consegue ajudar sim. Bom, entrando aí nessa questão das dores, que eu adoro, né? Das dores aqui, tem uma questãozinha aqui, umas perguntinhas que eu quero te fazer. Claro. Que é assim, hoje a gente vai abordar um tema dedicado, né, para todos que sofrem de dores nos pés, né? Sabemos o quanto essas dores podem ser limitantes e impactar a qualidade de vida. Por isso, né, aqui a doutorinha está aqui com a gente, maravilhosa, muito obrigada. Pioneira em resolver dores nos pés. E vamos falar um pouquinho dessas soluções inovadoras, doutora. Então, vamos lá. Para começar, você poderia explicar um pouquinho, né, por que é tão importante cuidar dos nossos pés, tornozelos e joelhos? Rô, os pés são a nossa base, né? Então, é a sustentação de todo o nosso corpo, todo o nosso peso estão nos nossos pés, joelhos e tornozelos, né? Inclusive tem um pezinho aqui. Tem um pezinho de borracha aqui. Então, qualquer alteração que a gente tem, qualquer mudança anatômica, uma pisadinha errada que a gente tenha, a gente pode ter uma lesão, Entendi. né?
E essa lesão pode causar muita dor, pode causar uma incapacidade de trabalhar do dia a dia, do nosso lazer, né? Ter um divertimento. Exatamente. Assim como aconteceu comigo ao longo de anos trabalhando em pé. Principalmente. E eu nunca imaginei que pudesse ser assim por conta dos meus pés, que poderia ocasionar essa dor aí nos joelhos. Tem pessoas que chegam até nossa unidade com uma dor não só nos pés, mas muitas vezes no joelho, no tornozelo, e acha que o problema está no joelho, mas não. Muitas vezes a gente tem uma pisada errada, que essa pisada pode estar desalinhando o joelho e acabando trazendo uma sobrecarga mecânica e um desgaste nessa região que pode causar dor também. Entendi. Né? Então, é importante a gente sempre verificar a situação dos pés para ver se está tudo certinho ali. O tipo de calçado influencia bastante em relação a isso? Bastante. O ideal mesmo, se a gente depende muito da atividade, né? Então, se a gente pratica uma atividade física, é importante que a gente esteja com o calçado adequado, assim como a doutora Ana Cláudia falou. Uhum. É importante que a gente esteja com o calçado adequado, um tênis com amortecimento. E se a gente tem uma pisada errada, um tipo de pé que não é muito favorável, muitas vezes esses corredores, alguma pessoa que pratica uma atividade física, acaba tendo uma lesão. Então, ao invés de melhorar praticando atividade física, pode... Apesar de ser importante fazer atividade física, é importante a gente cuidar também da nossa pisada, do nosso tipo de pé, para que a gente não lesione, né? A atividade física, eu falo para todo mundo que chega para mim que é importante a gente se movimentar, né? O nosso corpo, ele foi feito para movimentar. Entendi. Então, se a gente tem uma dor, muito provavelmente a gente tem alguma coisa errada, né? Eu falo que a gente é uma máquina. Exato. Então, se a gente tem uma pecinha fora do lugar, o que a gente vai sentir é dor. É dor. E como sente dor. E como sente. E em relação aos problemas mais comuns nas pessoas, né? Sentem nos pés. E quais são os sintomas que as pessoas devem ficar mais atentas, mais ligadinhas? A maioria das pessoas, vou dizer assim, 90% das pessoas, se não 100%, chegam lá com dor. Então, dor, na verdade, já é um estágio em que já existe alguma inflamação. Né? Antes disso, a gente pode ter algum inchaço no tornozelo, no pé, alguma vermelhidão. Então, isso já são sinais que o nosso corpo está dando, dizendo que tem alguma coisa errada. Entendi. Né? E muitas vezes a gente negligencia esses sinais, toma um medicamento, um anti-inflamatório. É o que mais a gente faz. Para melhorar a dor. Só que não está tratando a causa, né? Então, de fato, a gente tem que entender qual é a causa. Por que a gente está com essa dor? Né? Então, dor, eu falo que é um sinal que o corpo dá, muitas vezes bom, porque se a gente não tivesse dor, a gente não saberia que teríamos uma lesão. Então, a gente tem que tomar cuidado nesses sinais. Então, alguma coisa fora do normal, se a gente está sentindo o pé um pouco inchado, com uma dorzinha numa certa região, provavelmente é importante fazer essa avaliação, né? Por exemplo, na Pé Sem Dor a gente faz uma avaliação bem minuciosa para saber o tipo de pé. Eu percebi mesmo, né? Quando eu estive lá, eu até achei, eu falei, mas será que é real? A hora que eu cheguei, mas assim, mas não é que a gente passa por tantas situações que a gente não acredita que de repente tenha esse cuidado mais. Sim, exatamente. Na Pé Sem Dor, a gente, falando um pouco já da avaliação que a gente faz, todo mundo que chega na Pé Sem Dor pra gente passa pelo processo de anamnese, então a gente entende qual é a queixa desse paciente, se essa pessoa tem dor ou não, se tem dor, onde ela sente a dor, em que momento do dia essa pessoa vai sentir a dor, qual a intensidade dessa dor. Então, a gente entende desde quando começou a dor, né, até nos dias de hoje, e depois que a gente faz toda essa anamnese, a gente passa por alguns exames, né? Será que temos aí um videozinho sobre a anamnese, mostrando um pouquinho dos exames? Roda pra gente aí, diretor. Será que tá no jeito já?
Se tiver, enquanto a gente está conversando Sim. aqui, mostra um pouquinho de como funcionam esses exames, né? Sim, nesses exames a gente passa primeiramente pela baropodometria, né? Esse exame é um exame que a pessoa passa numa plataforma, né? Sim, Você fez, né? Passei por essa plataforma que eu achei super sofisticado. É um equipamento. Esse daí é o scanner, né? Uhum. Então esse exame a gente faz para ver o tipo de pé, esse scanner que passou agora. Uhum. A gente consegue ver o tipo de pé, se é um pé chato, um pé normal, um pé cavo. Uhum. A partir dele também a gente consegue tirar as medidas do pé. Então, uma palmilha sob medida, por exemplo, ela é feita de acordo com esse exame. Então, a gente pega esse exame, né? Antigamente, o exame era feito com espuma. Então, a gente colocava o pé nessa espuma para tirar o formato. Hoje, com o scanner 3D é muito mais fácil, né? Eu achei muito mais sofisticado, fidedigno. muito sofisticado. Então, ele tem uma precisão muito grande, né? Depois desse exame, a gente passa pela baropodometria, onde a gente passa por essa plataforma para saber o tipo de pisada, se a pessoa está pisando muito para dentro, muito para fora, se essa pessoa está distribuindo bem a pressão em todo o pé. Né? Às vezes a pessoa tem uma sobrecarga mais no calcanhar, uma sobrecarga mais na parte da frente. E isso, muito provavelmente, é o que acaba causando uma lesão, por exemplo. Assim como esporão de calcâneo, fascite plantar, que é muito comum no nosso dia a dia mesmo de pegar. Tipo eu, assim, como por exemplo eu. Temos aqui uma prova viva. Uma prova viva que eu estou passando por um momento aí no metatarso que está ocasionando, lesionando aí as minhas pisadas. Sim, é verdade. Apesar que os meus pezinhos são, tem as cavidades lá. Sim, olha que eu aprendi curvatura. Bastante, hein? No dia da nossa avaliação lá. Tem a curvatura. E em relação... bom, você falou já um pouquinho de como a avaliação é feita, né? E eu também gostaria de saber... e quem tem essas dores, ou outras dores nos pés, ou tornozelos, ou joelhos, onde pode encontrar o pé sem dor? A gente tem, então, as unidades em todo o Brasil, né? Mas aqui em Marília, a gente tem a unidade na Álvares Cabral, 266, sala 29. Fica no prédio Vila Comercial, ali pertinho do forno, do restaurante. E outras unidades em todo o Brasil. Então, de onde você estiver, pode procurar ali que a gente consegue achar um lugarzinho perto de você. Uau, sensacional, hein? Maravilhoso. E a Pé Sem Dor, ela já está aí com várias unidades. Há quanto tempo aqui? Ela é daqui do Brasil mesmo? Ou ela Sim, inclusive essa história é muito interessante, porque o nosso fundador, na verdade, ele é um americano, né? Ele chama Thomas Casey. Sei. E o pé dele é um pé extremamente chato, ele sentia muita dor nos pés, né? E por conta dessa dor que ele sentia, não tinha nada que pudesse tratar essa dor dele, então ele foi atrás para fora, né? Ele foi para o exterior e encontrou um método que pudesse melhorar a dor dele. Então ele trouxe esses equipamentos para o Brasil. Então todos os equipamentos que a gente não tem, são brasileiros. Não, eles são alemãos. E inclusive esses programas de computador são desenvolvidos pela Pé Sem Dor. Ele é patenteado. Então a gente consegue nesses exames, né, que são trazidos de fora, a gente consegue fazer uma palmilha sob medida para melhorar o alinhamento, a pisada, o tipo de pé, né? E aí o fundador, por conta disso, ele conseguiu melhorar a dor dele. Né? Então, sensacional. Ele fez um empreendimento, né, através da própria dor. Da própria dor. É sempre assim. Através das nossas dores é que a gente se reinventa. Né? Ele viu a necessidade, porque aqui no Brasil, hoje em dia ainda existe, né, palmilhas que são feitas de EVA, palmilhas feitas na mão. Então, não que esteja errado, né? Mas hoje a gente já, com a tecnologia, a gente já conseguiu progredir. Né? Então, muitos médicos, muitas vezes, não indicavam as palmilhas porque elas eram feitas de uma forma
não aleatória, mas não tinha muita precisão, né? Entendi. E hoje, com esses equipamentos, a gente consegue mudar isso daí. Hoje a gente já consegue ter uma precisão muito grande. Eu vou dizer que 95% das pessoas que passam na peça em dor hoje, a gente consegue melhorar, né, a dor da pessoa. Você falando nisso, inclusive eu tenho uma cliente, né, minha, inclusive ela foi uma das ganhadoras a nível nacional, né, de um brinde que vocês fazem mensalmente. E ela chama Leni Renata. E ela falou assim, não, Rô, eu uso, super recomendo, tal. Eu falei, nossa, então agora... Não, eu uso também. No meu dia a dia, quando alguém aparece lá na avaliação pra gente avaliar, eu também tô com a minha palmilha, né? Só hoje que eu tô de salto pra ficar chique. Mas no meu dia a dia eu também uso as palmilhas. Teve até um episódio curioso, quando eu fui viajar, eu acabei esquecendo a minha palmilha, porque eu deixei para lavar e deixei na área de serviço. E aí eu fui viajar para fora e eu falei, meu Deus, esqueci minha palmilha. Aí eu liguei pro meu pai e pedi para ele levar lá no aeroporto para mim. Sensacional. E eu vi também aqui, Fer, que tem aqui esses chinelos, né? Esses chinelos, eles são super confortáveis também. Sim, esses chinelos, eles são feitos também sob medida. Então, a mesma correção que a gente coloca numa palmilha para tênis, para uma sapatilha, por exemplo, né? A gente consegue também fazer num chinelo. Então, uma dona de casa que não usa tênis, não usa sapato fechado, hoje a gente consegue fazer num chinelinho. Consegue adaptar. Exatamente, Não só para calçados fechados. Tem gente que não gosta, não usa de jeito nenhum, né? É super elegantinho, né? Super elegante, ó. Sim. Então, aqui a gente vê a curvatura, né, da palmilha. Então, cada pessoa vai ter uma correção diferente. Então, a pessoa que tem uma dor no calcanhar, a correção vai ser uma. A outra pessoa que também tem dor no calcanhar, a correção já é outra. Entendi. Então, por isso que precisa dessa avaliação. Exatamente. E como que funciona essa avaliação? Ela é gratuita? Sim, a avaliação ela é gratuita, então qualquer pessoa pode passar com a gente, né? Principalmente se a pessoa tem uma dor, sofre de dor há muito tempo. A gente consegue agendar, tá? Então, as avaliações são feitas sob agendamento. Então, bem... precisa agendar, bem porque a nossa agenda é bem corrida, assim, o dia a dia é bem corrido. Então, tem que agendar, pode ser agendado no site, ou por telefone, por WhatsApp. Né? Então, sempre tem uma equipe, se não eu, ou normalmente quem atende, né, as ligações, são o pessoal lá de São Paulo, que é a nossa central. Então, a própria central pode fazer o agendamento para alguém daqui de Marília, ou para alguém de Bauru, ou de outra cidade, outro estado. Uau! É bem grande. A gente tem. Bom, eu vi que você trouxe aqui esse pezinho aqui, né? Para a gente poder entender um pouquinho de aonde que fica aí os mecanismos das dores, né? Sim, especificamente. Eu até achei interessante de quando você me explicou, né, da minha dor, que ela ficava, né? Eu falei assim, mas eu sinto dor aqui. Mas você explicou, mas na realidade pega na região de baixo. De baixo, O pé, ele assim, eu falo que Deus é fantástico, porque ele inventou tudo certinho. Se tem ali um ossinho é porque ele tem que estar lá, porque ele vai fazer essa função, né? Então, no pé, a gente tem osso, a gente tem ligamento, a gente tem músculo, né? Então, se a gente tem uma alteração, desde na anatomia do pé ou no alinhamento, né? Um pouquinho que a gente pisa errado, isso aqui pode já afetar ligamento, pode afetar o tendão, a musculatura. E aí isso pode causar uma dor, porque causa uma tensão. E aí essa tensão pode causar uma dor e causando dor, isso acaba limitando muito o nosso dia a dia, né? No seu caso, Rô, a sua pressão era muito grande nessa parte da frente. Exato. Né? Então isso e os ossos são muito, muito pequenos nessa parte da frente, né? Então, tendo uma pressão, um excesso de pressão, pode causar uma lesão tanto no músculo quanto no nervo, por exemplo, que é o que a gente chama até de neuroma de Morton. Pode causar uma lesão na fáscia plantar, que a gente tem aqui embaixo, que é o que a gente chama de fascite plantar. Né? E várias outras lesões. Esporão de calcânio, então, dependendo
de como a gente pisa, se a gente coloca muita carga em cima desse calcanhar, esse calcanhar pode formar uma pontinha de osso, né, como um mecanismo de defesa, e isso pode causar uma dor, né, porque imagina uma pontinha de osso aqui, né, e pinçando esse nervo toda hora, todo momento que a gente está em pé. Então né? não dá. Então a gente tem que tentar distribuir melhor essa carga, né? Por isso que é importante a gente fazer essa avaliação bem minuciosa para entender a necessidade de cada um, a pisada de cada um, e com isso a gente consegue fazer uma palmilha, um tratamento específico. Ai, meu Deus, que delícia. Doutora, olha, eu gostaria de ficar aqui muito mais tempo, mas nosso tempo realmente, né, é precioso demais, né? E poderia deixar suas considerações finais e, com certeza, maiores informações a gente vai deixar lá nas nossas redes sociais e também, assim, a gente vai fazer uma matéria completa na nossa página também para poder especificar um pouquinho mais de como funciona, né, o porquê que ocorre tudo isso. Sim. Aqui, então, quem sente alguma dor, tem algum problema, alguma lesão, sofre de dor há muito tempo, a gente está de portas abertas esperando vocês para fazer uma avaliação lá com a gente. Nem que vá avaliar para a gente entender o seu tipo de pé, o tipo de pisada, para entender a causa dessa dor, né? E, se possível, fazer um tratamento com a gente, ou se não for um caso de palmilha, a gente também orienta, procurar alguma outra ajuda, algum outro especialista. Mas é importante, dor não é normal. Né? Dor é um sinal de que tem alguma coisa errada e a gente deve tratar. A gente não pode ficar procrastinando e levando essa dor até virar, às vezes, uma lesão e muitas vezes um caso cirúrgico, né? Então, quanto antes a gente tratar, é melhor. Eu agradeço Obrigada. sua participação aqui. Eu que agradeço, Rô. Obrigada, viu? E mais momentos como esse. Obrigada. Nossa casa está sempre aberta para você. Obrigada. Tchau, tchau. Gente, e agora seguindo aqui adiante, quero agradecer aí ao Pé Sem Dor, que com certeza vai estar aliviando muito as dores dos meus pés, que já a doutora Fer cuidou com muito carinho, está cuidando, né? Eu estou em tratamento, então isso é gratificante demais. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, de coração. Imagina.